Muito bem, crianças, como estão todos? Eu vou bem. Boa segunda-feira para todos. Aqui novamente, Dr. João Borzini, no seu canal do YouTube, para falar hoje sobre citrato de sildenafila, uma medicação para ereção. A primeira usada, lançada lá em 1998, um balãozinho azul, de um laboratório muito famoso, não posso falar o nome. Vamos falar sobre a miligramagem, uso, contraindicação e placebo logo após a vinhetinha. Tchau! Muito bem, citrato de sildenafil 2550 e 100 miligramas. É um inibidor da 5-fosfodiesterase, ou seja, a primeira medicação lançada a balãozinho azul com o embleminha lá do laboratório, que eu não posso falar porque esse laboratório já me vetou uma vez aqui só por usar o nome comercial. Já há muito tempo temos até o genérico dele, pois, como foi lançado em 98, a patente já foi quebrada faz bastante tempo. Mas continua sendo muito potente, muito usado sem indicação médica e muito mal usado com indicação médica também. 25, 50 e 100 são as miligramagens, 100 miligramas nas 24 horas é o máximo da dose que se pode usar. Já vi paciente maluco usando mais de um comprimido de 100 miligramas por dia, em horas subsequentes, correndo o risco de infarto do miocárdio, pelo menos, parada cardíaca. Né? Ele tem a contraindicação dos pacientes, a contraindicação mais formal, perdão, os pacientes que têm já problema coronariano e fazem uso de medicação sublingual, isordil, citratos, nitratos, aquelas medicações para dor no peito, etc. e tal, não pode usar de forma alguma. Outros pacientes que têm diabetes, sobrepeso, hipercolesterolemia, né? Pressão alta, etc. e tal, já fazem uso de outras medicações que podem ter alguma interação indireta. Já vou explicar para vocês indireta por quê. Pelo seguinte, esses pacientes geralmente são pacientes que têm baixa reserva cardíaca. O que é baixa reserva cardíaca? Não aguenta esforço físico. Se ele tomar esse remédio, que é um remédio que funciona sob estímulo, já vou explicar já o que é, já expliquei em outros vídeos, pode voltar lá atrás, como funcionam os remédios inibidores da 5-fosfodiesterase lá atrás. Tem até um desenho esquemático. Esses pacientes, se tiverem uma ereção e partirem para o esforço físico, podem ter algum problema cardíaco agudo, como infarto do miocárdio, parada cardíaca. Então, eu recomendo sempre que esses pacientes com onde haja um problema indireto do uso, não a contraindicação formal, que é para quem tem angina e usa remédio para angina, que esses pacientes passem por um teste ergométrico de esteira e consigam ter pelo menos nível médio ali, um nível que a gente consegue medir, certo? Para que eles possam fazer esforço físico durante a relação sexual. Porque durante uma relação sexual, o batimento cardíaco se eleva muito, a frequência cardíaca também, a respiratória e também a pressão. Então, aqueles pacientes que estão sob o uso de medicação de pressão também têm que ser bem observados. Não é uma contraindicação absolutamente formal. Vamos lembrar que a maioria das pessoas faz uso discriminado sem receita médica, sem consultar o médico, e mesmo que quando consultado o médico, a maioria usa porque está com medo de falhar. Por esporte, um aditivo. Nesse mundo dos aditivos, né? Não é medo não, imagina o que é isso. Quem sou eu para falar disso, não é verdade? Mas já está mais que comprovado, com as pesquisas médicas, que o maior efeito desse tipo de medicação, ou seja, as pessoas que mais fazem uso por medo de falhar. Sim, vamos lá, tirem as ceras do ouvido, medo de falhar. Pode observar, a maioria tem ereção quando
está numa situação onde o sexo não é iminente, ou seja, está beijando a menina no carro, no cinema, na balada, qualquer coisa que seja, de repente topa com uma ereção, ou topa com uma ereção sem querer, sei lá, à noite, e isso é sinal que o pênis funciona absolutamente bem, que não há nenhum problema orgânico nesse pênis. A masturbação corre normalmente na maioria desses indivíduos. Uma boa porcentagem deles já começa a fazer na masturbação um teste e se preocupar com aquelas questões de ereção matinal, que não tem absolutamente nada a ver. E eu já vi pacientes tomando esse tipo de comprimido antes mesmo de ter a relação sexual, para testar com masturbação e antes mesmo de perder a virgindade. Ouçam bem, antes de perder a virgindade, já estão com medo de falhar e já estão fazendo uso desse tipo de medicação 20 minutos, 30, 40 minutos antes de se masturbar, minha gente, antes de colocar um preservativo. Olha lá, olha para onde caminha a humanidade, Jesus Cristo, vamos nos ajudar, pelo amor de Deus. Né? Vamos parar com isso. Jesus, Maria José. Que povinho que complica as coisas. Que medo de falhar tão agudo é esse, minha gente? Pensem bem. E todo mundo achando que testosterona tem um problema, vai ficar dependente do remédio. Sim, o remédio pode causar dependência psicológica. Ele não tem nenhuma substância que cause dependência física, certo? Não há como você ficar viciado em sildenafil, em citrato-sildenafila, por causa da droga em si, por causa do remédio em si. Ele não tem potencial viciante. Mas o psiquismo pode tornar você um dependente dele para poder fazer relação sexual. O famoso efeito placebo. Já foi pesquisado, já existem várias pesquisas onde se usou o placebo, ou seja, o balãozinho azul de açúcar, e os pacientes, a maioria dos pacientes relatou maior desempenho, maior ousadia, ereções mais rígidas. Realmente, se você tomar um comprimido desse e, por causa disso, se sentir livre para excitar-se, vai ter um ganho maior de rigidez. Lógico, o remédio vai dar uma força, vai ficar mais duro mesmo. Mas isso não é o efeito único e exclusivo da medicação. É a sua cabeça permitindo que funcione assim. Então eu quero que entenda que 25, 50 e 100, máximo 100 por dia, mas consultando o seu médico com prescrição médica. Outros efeitos colaterais são rinite, enxaqueca, rubor nas costas, dores musculares, entre outras coisas, por causa da sua ação vasodilatadora que pode acontecer em outras partes do organismo. Sempre recomendo que comece com a menor dose, caso isso lhe passe pela cabeça, sugerindo, claro, para o seu urologista ou clínico ou médico a qual você está passando. Vamos lembrar que é um paliativo, na maioria das vezes, não está agindo sobre a causa, a não ser naqueles indivíduos que já existe lesão. Quem tem lesão no pênis? Aquele tabagista de longa data, com colesterol alto, com pressão alta, com diabetes, alcoolista de longa data, precisa aí de 15, 20 anos de uma garrafa de pinga por dia, né, em média. Você pode acelerar, né? Se você for um cara que chuta o pau da barraca, já tem diabetes, já tem tudo isso, e ainda bebe, come, fuma do jeito que quer, e ainda soma pressão alta e colesterol alto, e em 5 anos você já está bem destruído, né? Mas o infarto agudo do miocárdio, né? Os pacientes que fazem uso de medicação para pressão alta, algumas medicações para pressão alta dificultam a ereção. Alguns pacientes que estão deprimidos, tristes ou têm transtornos ansiosos, transtornos ansiosos, doenças psiquiátricas ansiosas, também estão mais sujeitos a apresentar a disfunção erétil em algum momento da vida, e a partir daquele momento ir buscar o comprimidinho azul e não conseguir se livrar mais dele, porque
acalma, né? E tá muito acostumado aí, neurologista por aí, que prescreve aí um Rivotrilzinho, acalmar, mais um remedinho desse para ajudar. Ainda continua sendo mais potente, mas com menor número de horas de efeito, né? De 4 a 6 horas de efeito. Mas eu vejo aqui pacientes que tomam e funcionam o final de semana inteiro com ele. Às vezes a semana inteira. Coisa engraçada, né? Um remédio que só mantém seu nível plasmático, seu steady state, por 4 a 6 horas, sem indivíduo funcionando com metade de comprimido de 25. Tem um paciente aqui engraçado que falou que dá uma raladinha em cima da salada ou da comida, do comprimido, para funcionar bem, passa uma semana assim bem funcionando. Nada mais do que o efeito placebo, minha gente. Mas lembrem-se, um médico tem que prescrever. Lembrem-se, a cabeça é o principal órgão sexual. Não inventa, que só dá problema. Agora, se você é pesado, obeso, tem colesterol alto, toma um monte de remédio, se entope, não tem uma boa condição física, já está bem lesionado, bem cansado para a vida, tem que se reverter tudo isso. Além dos ansiosos, deprimidos, angustiados, com transtorno de personalidade também, né? Os angustiados precisam de muita atenção e não de muito sildenafil. Vamos pensar sobre o que eu falei. Pensem antes de ir à farmácia e fazer essa besteira. Pensem que sexo tem que ter uma conotação boa e não difícil, desagradável. Uma mulher não pode ser uma ameaça. Valeu, gente. Aquele abraço, tchau, até a próxima.